Olá, oitavo ano. Hoje nós vamos começar o capítulo 5, a população mundial. Movimentos migratórios. Vocês sabem que esse movimento existe desde que o mundo é mundo, né? Desde quando o ser humano está na Terra. Então, vamos lá. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de estado, de região, de domicílio até. Esse processo ocorre desde o início da história da humanidade. O ato de migrar faz do indivíduo um imigrante ou imigrante. Imigrante é a pessoa que sai do seu lugar, do seu país, da sua região. O imigrante é o indivíduo que chega em um país ou em outro lugar. Então, imigrante é usado para a entrada de pessoas em um país estrangeiro. Emigrante significa o movimento de saída de pessoas de um país para morar em outro. Emigrante, não esqueçam, um começa com a letra I, imigrante, o outro com a letra E, emigrante, quando sai. Taxa de imigração. A taxa de imigração inclui o valor da diferença entre o número de pessoas que entram e saem de um país durante o ano, por 1.000 pessoas com base na população do meio ano. Ou seja, quem calcula isso? O IBGE. Isso é feito como? Através dos recenseadores. Este ano não vamos ter por conta do coronavírus. Migração ilegal. Vocês estão vendo aqui essa figura? Ele abriu essa cerca e está tentando entrar em um país ou em um local onde ele não pode entrar. E isso é a imigração ilegal. A imigração ilegal refere-se à imigração de pessoas para um país em violação das leis de imigração desse país, ou a residência contínua de pessoas sem o direito legal de viver naquele país. A imigração ilegal tende a ser financeiramente ascendente, dos países mais pobres para os mais ricos. Então, as pessoas saem dos países mais pobres para melhorar de vida em países mais ricos, que têm mais possibilidades de emprego. Mas isso não é possível se não obedecer às leis. Se ele for pego, ele será deportado. Hoje não sei se mudou um pouco a lei nos Estados Unidos, mas antigamente ele nunca mais voltaria. Hoje me parece que são 10 anos. As exigências para a imigração legal são tão rígidas e inacessíveis para a maioria das pessoas que desejam se deslocar para outro território, que a imigração ilegal acaba se tornando a única opção viável. Por quê? Porque eles exigem muita documentação, inclusive muito dinheiro na conta, para saber se a pessoa pode ou não ficar naquele país. Se ela não vai dar trabalho, se ela tem assistência médica. Então, é muito complicado migrar legalmente para um país, mas é o certo. Continuação. O exemplo mais claro está na grande quantidade de imigrantes ilegais que tentam ou que conseguem cruzar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Gente, é um absurdo isso. E esses imigrantes ilegais arriscam a própria vida, pagando uma grande quantia de dinheiro para os coiotes. Coiotes são aquelas pessoas corruptas que ajudam a atravessar a fronteira dos Estados Unidos, México com os Estados Unidos, ilegalmente. Então, geralmente, acontece até mortes e são deportados. Se atualizando, gostaria que vocês dessem uma lida nesse texto para depois comentar comigo, tá? Se atualizem, leiam isso aí. Bom, gente, é o seguinte, eu vou terminar essa aula por aqui. Ela é pequena, tá? Mas eu gostaria que vocês lessem os primeiros slides desse tema, e fizesse a atividade da página 89 e 90. Na próxima aula, nós iremos continuar com essa questão dos imigrantes, inclusive falando um pouco do que está acontecendo agora em relação ao coronavírus. Muitas pessoas que migraram da Venezuela para o nosso país, elas agora estão sendo monitoradas por conta dessa questão da proliferação desse vírus. Bom dia, meninos. Façam as atividades, não deixem pendências, por favor. Fiquem com Deus. E uma mensagem para vocês.